No dia 12 de junho de 2000, o Rio de Janeiro parou, e o Brasil parou junto. Um ônibus urbano, uma tarde comum, um trajeto rotineiro e, de repente, no meio da cidade, um sequestro que se desenrola diante das câmeras. Não foi um caso que a gente soube depois. Muita gente assistiu enquanto acontecia. O ônibus era da linha 174, que fazia o trajeto Central-Gávea. O ponto em que tudo explode fica na rua Jardim Botânico, em frente ao Parque Lage, zona sul do Rio. E essa localização importa, porque não era uma estrada vazia e isolada. Era um lugar com fluxo, com pedestres, com trânsito e com espaço suficiente para o caos virar plateia. O caso do ônibus 174 não é lembrado só por ser um sequestro. Sequestros, infelizmente, existem. Ele é lembrado porque expôs ao mesmo tempo três coisas perigosas quando se combinam: um agressor instável, reféns vulneráveis e uma operação pública sob pressão, com mídia e multidão por perto. E quando isso acontece, a realidade vira um palco, e palco é uma máquina de acelerar tragédia. Segundo registros do caso, por volta de 14 horas e 20 minutos, o homem entra no ônibus. Ele se chama Sandro Barbosa do Nascimento. Ele está armado com um revólver calibre .38. Pula a roleta e se posiciona próximo a uma janela. Essa janela, um detalhe banal, vai virar o enquadramento da história. É dali que o país verá o rosto, um braço, uma arma e reféns colado ao vidro como prova de vida. 20 minutos depois, um passageiro consegue sinalizar para uma viatura que passava. Um ônibus é interceptado por policiais, e aí começa a escalada. O motorista e o cobrador saem. Algumas pessoas conseguem escapar, mas 10 passageiros ficam como reféns. E a partir dali, o tempo passa diferente. Para quem está dentro, cada minuto parece uma eternidade. Para quem está fora, cada minuto vira expectativa. Para quem está assistindo pela televisão, cada minuto vira tensão consumida. A mesma cena, três realidades. Antes de continuar, um cuidado importante. Falar de quem era Sandro não é romantizar, não é transformar em personagem. Mas é impossível entender o caso sem admitir que o sequestro não nasce do nada. Ele nasce de uma biografia e de um contexto. Sandro foi apontado como um dos sobreviventes da chacina da Candelária, em 1993, um episódio brutal, símbolo de violência contra jovens em situação de rua. Há também relatos reproduzidos em reconstruções e análises do caso, de que, ainda criança, ele teria presenciado o assassinato da própria mãe, um elemento citado em matérias sobre a sua infância. Nada disso explica o crime como desculpa, mas ajuda a entender o tipo de vida que produz pessoas com poucas redes, pouca proteção, pouca chance e muita raiva acumulada. E aqui entra um ponto que assombra o caso. O Rio de Janeiro, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, era uma cidade com violência urbana intensa e desigualdade evidente. E o que o ônibus 174 faz, ao vivo, é colocar essa desigualdade no centro da tela, sem filtro, sem distância, sem tempo de edição. A cidade se assiste. Lá dentro, Sandro tenta dominar a situação. Ele ameaçava, ele manipulava, ele improvisa e o sequestro se estende por quase 4 horas. Do lado de fora, a cena cresce. Chegam mais policiais, chega o BOPE, chega a imprensa, chega curiosos. E isso é um combustível silencioso, porque cada presença extra é mais estímulo, mais barulho, mais movimento, mais grito, mais câmeras. E em crise com reféns, estímulos demais costumam ser um veneno. A televisão passa a acompanhar com flashes e entradas ao vivo. A própria Memória Globo registra que a cobertura na TV aberta foi feita com flashes ao longo da programação, enquanto a Globo News ficou ao vivo sem interrupções. E aí surge uma pergunta inevitável, não sobre a intenção, mas sobre o efeito. Quando um sequestrador sabe que está sendo filmado, ele está só cometendo um crime ou também está atuando para uma audiência invisível? Essa pergunta não absolve ninguém, ela só ilumina o mecanismo. Dentro do ônibus, os relatos mostram que Sandro aumenta o terror com gestos de domínio psicológico. Em um dos momentos mais marcantes, ele obriga uma refém, Janaína Neves, a escrever frases na janela com batom. Ele vai matar geral às 6 horas, e ele tem um pacto com o diabo. Do lado de fora, aquilo vira uma mensagem para a cidade. Do lado de dentro, aquilo vira um recado para as próprias reféns.
Eu mando aqui e vocês não têm saída. Há também uma simulação de execução. Segundo registros, ele coloca um lençol na cabeça de Janaína, ameaça contar até 100 e, ao final, faz a refém se abaixar e finge dar um tiro. É um tipo de violência que, às vezes, é invisível para quem assiste de longe. Não é só a arma, é o controle do medo, é o pânico administrado como ferramenta. A Memória Globo registra outro detalhe de peso. Uma estudante, Janaína Lopes, chegou a ser obrigada a permanecer deitada no chão do ônibus por mais de 1 hora, como parte desse jogo de terror. Quando a gente fala em refém, parece um termo técnico, mas ali eram pessoas, com nomes, com família, com vida antes e vida depois. Em determinado momento, Sandro libera alguns reféns, e entre os casos citados está o de Damiana Nascimento Souza, que passa mal e, segundo registros, havia sofrido AVC antes e teria tido novo episódio durante o sequestro. Esse tipo de detalhe mostra que costuma ficar de fora quando o público olha apenas para o minuto final. O sequestro é feito de horas de resgate, desespero, hipervigilância e colapso físico e emocional. Enquanto isso, do lado de fora, a operação tenta negociar, mas o caso vira sinônimo de falhas e falta de coordenação. No dia seguinte, persistiam dúvidas sobre quem comandou a operação e que a própria PM considerou a operação um desastre. Especialistas criticam a atuação no desfecho. E aqui vale um parênteses importante. Crise com reféns é um tipo de situação em que coragem não resolve. O que resolve é perímetro, comando claro, comunicação consistente, negociação com estratégia, distância segura, controle do entorno. E quando isso falha, o acaso ganha espaço. E acaso, em sequestro, costuma cobrar caro. Ao longo daquela tarde, as câmeras mostravam Sandro na janela, reféns próximos, ameaças, gritos do lado de fora e movimento policial ao redor. A história ganha tamanho nacional, e o nível de repercussão fica claro quando há registros de pronunciamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, criticando a ação policial. É como se o país todo estivesse naquele ponto do Jardim Botânico. Isso cria um tipo de pressão que não aparece no relatório de ocorrência. A pressão por resolver, por terminar, por dar desfecho, porque o desfecho é o que a audiência espera. Mas uma crise real não deveria obedecer à ansiedade de quem assiste. Só que naquela tarde, a ansiedade estava no ar. A imprensa, a população, todo mundo se aproxima. Houve muitos tiros. Ali está o assaltante sendo levado. Não, é uma refém sendo levada aí. E o assaltante aparentemente foi atingido, foi morto. A gente não tem certeza, mas a impressão que se tem é que o assaltante teria sido morto na hora em que entregava mais uma refém. E então chega o momento que define o caso. Às 18h50, no horário de Brasília, Sandro decide sair do ônibus usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como escudo humano. Essa é a imagem que o Brasil não esquece. Alguém tentando sair, colado a uma refém, tentando transformar um corpo humano em proteção. E nesse segundo, qualquer erro vira sentença. Segundo os registros, um policial do BOPE tenta atingir Sandro, mas os disparos atingem a refém. Foi relatado que Geisa levou 4 tiros, um associado ao disparo do policial e 3 disparos do sequestrador, e morreu. Em outros relatos, descreve o desfecho com a mesma estrutura geral, o tiro do policial como um ferimento de raspão e os disparos seguintes atribuídos ao agressor. O desfecho foi trágico e público, tragédia com plateia. Logo depois, Sandro é imobilizado. Há registro de que uma multidão tenta avançar para linchá-lo, mas ele é contido e colocado em uma viatura. E então vem o segundo choque do dia. Ele não chega a julgamento. Sandro morre asfixiado dentro do camburão, a caminho do hospital Souza Aguiar, segundo os registros. 2 mortes em poucas horas, a de uma professora que era refém e a do sequestrador sob custódia. No dia seguinte, o caso não termina, ele muda de forma. Vira investigação, vira debate público, vira análise técnica, vira discussão ética, vira um símbolo. A Memória Globo registra que houve dúvidas e debates sobre quem matou quem.
e que especialistas analisaram e criticaram a ação policial no desfecho. Ela também registra que um ex-chefe de negociação da SWAT, Robert Loudon, analisou o caso e apontou erros da polícia após ver as imagens. Ou seja, o episódio passa a ser estudado como exemplo de falhas em gerenciamento de crise e negociação sob exposição pública. E tem um detalhe que parece pequeno, mas é simbólico. Há registro de que o ônibus voltou a circular, e em vez de 174, teria passado a circular com o número 176. É como se a cidade tentasse trocar o nome do trauma para seguir em frente, mas trauma não obedece placa de tinta. No campo judicial, o caso também segue. A Memória Globo registra que os policiais Ricardo de Souza Soares, Flávio Durval Dias e Márcio Araújo foram acusados de homicídio qualificado, mas em dezembro de 2002 foram absolvidos por 4 votos a 3 pelo Tribunal do Júri do Rio. Essa absolvição encerra uma parte do processo, mas não encerra o debate social, porque para muita gente a pergunta principal não era só quem errou, mas por que o sistema inteiro parecia perdido. E aqui entra uma camada que faz um ônibus 174 continuar vivo no imaginário brasileiro: o papel da mídia. A Memória Globo relata que, por receio de um desfecho violento, a TV brasileira aberta não manteve a transmissão contínua naquele dia, preferiu flashes, e que depois essa política foi revista pelo então diretor de jornalismo Evandro Carlos de Andrade, defendendo as transmissões contínuas em fatos prolongados. Ele ainda registra que essa nova lógica foi aplicada em eventos posteriores, como o caso do sequestro envolvendo Silvio Santos em 2001 e pouco depois, os atentados de 11 de setembro de 2001. Isso é importante porque o ônibus 174 não é só um caso policial filmado. Ele vira um marco de como o jornalismo lida com o ao vivo quando o ao vivo pode interferir na realidade. E esse tema aparece também em análises acadêmicas, que comparam a narrativa do telejornal e a narrativa documental em torno do caso. O ônibus 174 virou símbolo de uma ferida social. A distância entre zonas ricas e zonas pobres, entre centro e periferia, entre quem tem nome e quem é tratado como problema, ele vira símbolo de um Estado, que aparece com força no momento do confronto, mas falha em aparecer com consistência no momento da prevenção, e vira símbolo do perigo de tentar resolver tragédia com pressa, sob holofote com pouca coordenação. O caso também ficou eternizado no cinema e na cultura. A própria Memória Globo registra que a história foi contada no documentário Ônibus 174, de José Padilha, e no filme de ficção Última Parada 174, de Bruno Barreto. Essas obras ajudaram a transformar o caso em reflexão, não só o que aconteceu, mas o que isso diz sobre nós. No fim, o ônibus 174 é uma daquelas histórias que não cabem no resumo, porque é ao mesmo tempo um crime, uma crise, um espetáculo ao vivo, um colapso operacional e um retrato social. Sandro viveu uma vida conturbada que pode ter influenciado nas suas atitudes, mas nada disso justifica o que ele fez. Por mais difícil que seja, podemos trilhar um caminho que te leve para o sucesso sem ter que machucar ninguém.